I'd like for us to turn again this evening to Matthew chapter 6. Gostaria que abríssemos de novo em Mateus capítulo 6. Matthew chapter 6, verses 9 and 10. Mateus 6, versículos 9 e 10. As we've said before, these verses are not only praying for His kingdom to come in the future, Esses versos não somente está sendo orado para que o reino de Deus venha no futuro, but for His kingdom to be very present within our midst in these days. mas que o reino dele seja muito presente no nosso meio nesses dias. Our Lord says in Matthew 6, 9, Nosso Senhor diz em Mateus 6, 9: Pray then in this way, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Thy santificado seja o teu nome. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Now over in Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Agora Mateus 11, versículo 28 a 30. This wonderful invitation that the Lord extends to each and every one of us. Aqui há um maravilhoso convite que o Senhor estende a cada um de nós. And the wonderful way that He desires for us to learn of Him. E uma maravilhosa maneira que Ele deseja que nós aprendamos dele. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls. For my yoke is easy and my load is light. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Now over in 2 Peter chapter 3, Agora, 2 Pedro capítulo 3, as we see what sort of people the Lord is looking for in these end days. nós vemos aqui que tipo de pessoas o Senhor está buscando nesses últimos dias. Looking for a people that are manifesting His life. Ele está procurando pessoas que manifestem a sua vida. 2 Peter chapter 3, 2 verse 11. Pedro, capítulo 3, versículo 11. Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, on account of which the heavens will be destroyed by burning and the elements will melt with intense heat? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais pessoas como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Now finally, a couple of verses out of Revelation. E alguns versículos em Apocalipse, Revelation 11, verse 15. 11, 15, capítulo 11, versículo 15. And the seventh angel sounded, and there arose loud voices in heaven, saying, The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. And now over in chapter 12, verse 11. Agora capítulo 12, versículo 11. And they overcame him because of the blood of the Lamb, because of the word of their testimony, and they did not love their life even to death. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Let's have another word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração. Lord, again we rejoice to be together in Thy presence. Senhor, mais uma vez nos alegramos de estarmos juntos na Tua presença. And Lord, as we gather tonight, we rejoice that we gather in a spirit of victory in You. E Senhor, ao nos reunirmos nessa noite, nós
Nos alegramos no espírito de vitória que temos em Ti. Lord, at Calvary you won a mighty victory. No Calvário, o Senhor ganhou uma grande And vitória. Lord, you have brought us into that victory. E o Senhor nos trouxe a essa vitória. So we are thankful that we're not praying tonight for victory, Então, nós somos gratos que não estamos orando nessa noite por vitória, but we're praying from a place of victory. mas estamos orando de um lugar de vitória, Because we have victory in Jesus. porque nós temos vitória em Jesus. And we're thankful, Lord, that as we gather in that spirit tonight, E nós somos gratos que ao nos reunirmos nesse espírito nesta noite, Lord, you can have a marvelous way of working within all of our hearts. o Senhor vai ter uma maravilhosa porção para nós nessa noite. Lord, we don't want to go by our own feelings or senses or sight this evening, Nós não queremos andar pelos nossos sentimentos, pela nossa razão nessa noite. but by faith we step into this victory, Mas pela fé nós adentramos nessa vitória, knowing that you have made every provision for us in Christ Jesus. sabendo que Tu já fizeste toda a provisão para nós em Cristo Jesus. What a wonderful testimony we have Que maravilhoso testemunho nós that temos. Jesus Christ is Lord over this time. Que o Senhor Jesus Cristo é Senhor sobre este tempo. So with a great confidence we come into your presence, Então, com grande confiança, nós nos achegamos à Tua presença. offering ourselves afresh unto you, Nós oferecendo de uma maneira nova e fresca a Ti. for you to have your will upon this earth as it is in heaven. Para que o Senhor seja feita a Tua vontade aqui na terra como é feita no That céu. you would have your will within our hearts. Que o Senhor faça a Tua vontade nos nossos corações. You would have your will within our E lives. que faça a Tua vontade nas nossas vidas. To your glory and honor we pray. Para a Tua glória e honra nós oramos. Amém. Amém. Amen. Amém. We've been sharing during these times of our Lord's desire for His return. Nós temos compartilhado nesses momentos juntos sobre o desejo do nosso Senhor para a sua volta. We know that we're living in the last days, Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias. and our Lord is very jealous for His return. E o Senhor tem muito ansiedade pela sua volta. As I was reflecting upon this afternoon, Como eu estava meditando, refletindo sobre isso nessa tarde, I was thinking about our Lord's first coming. eu estava pensando sobre a primeira vinda do nosso Senhor. Oh, the whole nation of Israel, they knew that the Messiah was coming. Toda a nação de Israel sabia que o Messias estava vindo. They knew all of the scriptures about his prophetic, the prophetic word about His coming. Eles conheciam todas as palavras proféticas da sua vinda. And yet when He came, E ainda assim, quando ele veio, most of them didn't even recognize Him. a maioria deles não o reconheceu. But praise God, Mas graças a there Deus, was a small little remnant that was prepared. havia um pequeno remanescente que estava preparado. There was a John the Baptist. Havia ali João There was Batista. an Elizabeth and Zacharias. Havia ali Isabel e There was a Zacarias. Joseph and Mary. Havia José e There Maria. was the shepherds. Haviam aqueles pastores. There was that Anna and a Simeon. Havia também Ana e Simeão. And there were others looking for the consolation of Israel. E haviam outros que estavam esperando a consolação de Israel. And while most of the people did not recognize the Messiah, Mesmo que a maioria das pessoas não reconheceram o Messias, these ones had been prepared in such a way that when they saw Him, esses outros foram preparados de tal maneira que quando eles o viram, they recognized who He was. eles o reconheceram quem ele era. And we're thankful Então nós somos gratos that they were those that were set apart. que esses homens e mulheres foram separados. They had denied themselves in many ways. Eles se negaram de muitas maneiras, They had a simple heart for the Lord. mas eles tinham um coração simples para o And the Senhor. Lord rewarded them in a marvelous way. E o Senhor os recompensou de uma maneira maravilhosa. They welcomed the King in the first time. Eles deram boas-vindas ao rei na primeira vez. They recognized Him. Eles o reconheceram. And in that same spirit, E nesse mesmo the espírito, Lord is looking for a people to welcome His King the second time. o Senhor está procurando por pessoas que darão boas-vindas ao rei pela segunda He's vez. looking for ones to bring that kingdom in. Ele está buscando aqueles que vão trazer o seu reino. He's looking for ones that will rule and reign with Him. Ele está buscando aqueles que vão reinar e governar com ele. But sadly to say,
Mas, infelizmente, If we look around Christianity today, se nós olharmos para o cristianismo de hoje, we're very much the same condition as in his first coming. nós estamos na mesma condição que estavam na primeira vinda do Senhor. Many people know about his prophetic coming, Muitas pessoas conhecem a respeito da profecia que ele voltará, but it really has very little impact upon our life. mas tem muito pouco impacto sobre suas vidas. Estella and I were fellowshipping. Estela e eu estávamos tendo comunhão. What impact does the Lord's soon return have upon our life? Sobre o fato de que impacto tem sobre as nossas vidas saber que ele está voltando. Does it impact the decisions we make? Que impacto causa nas decisões que nós Does tomamos? it impact the way we live? Será que isso causa um impacto na maneira que nós Does vivemos? it impact the way we spend our time? Será que impacta os momentos que nós gastamos a nossa vida? If somehow the reality of his soon return would capture our hearts, Se de alguma maneira a realidade da sua volta iminente capturar os nossos I corações, believe it would revolutionize our lives. eu acredito que isso vai revolucionar as nossas vidas. But it's very tragic. Mas é muito trágico We're living in the days that Paul spoke of. que nós estamos vivendo nos dias que Paulo falou a respeito. Paul said in those last days there will be an outward form of godliness, Paulo diz que nos últimos dias haveria uma piedade aparente exterior, but very little inward reality. mas muito pouca realidade interior. And the inward reality of the life of the king and his people, that's what the Lord's looking for. E a realidade interior da vida do Senhor no seu povo, é isso que o Senhor está procurando. And as we've shared the way the Lord works this out within our life, E como nós temos compartilhado a maneira que o Senhor trabalha nas nossas vidas, is through that spirit of discipleship. é através daquele espírito de discipulado. He says, "Come unto me and learn of me." Ele diz: "Vinde a mim e aprendei de mim." And he teaches us. E ele nos ensina. Much of that teaching is through the way of the cross. Muito desse ensino é através do caminho da cruz. Now as we've been together Ao estarmos juntos, to help us get a better understanding of this, para termos uma melhor compreensão disso, we've been looking at the story of David's mighty men, nós temos olhado para a história dos poderosos ou valentes de Davi, of how the Lord took this worthless group, de como o Senhor pegou esse grupo imprestável de these ones homens, that were in debt, these ones that were in distress, aqueles que estavam em aperto, endividados, and through a process he trained them to bring the kingdom in e através de um processo ele os treinou para trazer o reino and to rule and reign with him in his kingdom. e para governar e reinar com ele no seu reino. And we've been looking at some of this training. E nós temos olhado em algum desses Now, treinamentos. sometimes when we think about being trained to rule and reign with Christ, Algumas vezes nós pensamos que seremos treinados para reinar e governar com Cristo. we think there must be some kind of advanced course. Nós achamos que que antes tem que ter um curso. Training 506. Tem um curso primário básico, Yeah. treinamento primeira série. Yeah, Kingdom Training 506. Treinamento do reino, sala 1. Very Curso 1. high course. Ou então um curso muito elevado, But as we look, muito avançado. but as we've looked at the way these men are trained, Mas ao olharmos para a maneira que esses homens foram treinados, how is the Lord training them? como o Senhor os treinou? He's training them in the basic simplicity of daily life. Ele os treinou nas lições básicas do dia a dia. Oftentimes we can be looking for the spectacular and the glamorous. Muitas vezes a gente busca por eventos espetaculosos ou glamurosos, But what the Lord does in our life mas o que o Senhor faz nas nossas vidas, is most of the time it's just simple daily steps. na maioria das vezes, são passos diários. Now we might have a couple of big events in our life. Talvez nós tenhamos alguns eventos grandes na nossa vida. But over 90% of the time it's the simple daily steps that we take. Mas 90% do tempo são os pequenos passos diários que tomamos. This is what we saw the Lord doing in these men. É isso que nós vimos o Senhor fazendo nesses homens.
They came unto David. Eles foram até Davi, They were separated from the past. foram separados do seu They passado, gave their lives to him in consecration. eles entregaram as suas vidas a Ele em consagração, They learned to abide in him. eles aprenderam a permanecer nele, They learned they were serving of who they were serving. eles aprenderam a quem eles estavam They servindo, were learning of him. eles estavam aprendendo a Ele. These are very basic foundational lessons. Isso foram lições muito básicas. But then this is how the Lord trains us. E é assim que o Senhor nos treina. Sometimes we can try to make this Christian life so complicated. E muitas vezes a gente faz da nossa vida cristã muito complicada. But the Lord, there's a simplicity in the Lord. Mas existe uma simplicidade no Senhor. Because as we have said, Pois, como nós já dissemos, these ones that David trained esses aqui que Davi treinou, ruled with him in the kingdom. reinaram com ele no seu reino. And as we look at that picture in the New E Testament, quando nós olhamos para esse quadro no Novo Testamento, this is a picture of the overcomers. este é um quadro dos vencedores. Now again, are those overcomers, are they some special elite group? Será que esses vencedores são uma espécie de grupo de elite? Like some special SEAL team that can go in and attack in a place? É um grupo especial militar como aqueles SEALs, o grupo, né, de militares navais especiais treinados para isso? No. Não, The overcomers are simply normal Christians in abnormal times. não. Os vencedores são cristãos normais vivendo em tempos anormais. They love the Lord. Eles amam o Senhor, They keep their eyes upon the Lord. eles mantêm os seus olhos fixos no And Senhor, they follow the Lamb wherever he goes. eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. That's the whole secret of being trained. Esse é todo o segredo de ser treinado. I'm sorry it's so simple. Me desculpem ser tão If you're simples looking assim. for something complicated, go somewhere else. Se você está procurando por algo mais complicado, vá para outro lugar. He says, "Come unto me and learn of me." Mas ele disse: vinde a mim e aprendei de mim. And as he leads us through this daily life, E quando ele nos lidera nessa vida diária, we're conformed into his image. nós somos conformados à sua imagem. And we're transformed into the people that he can work through. E nós somos transformados no povo em que ele pode trabalhar. And we're transformed into those people that can bring his kingdom in. E nós somos transformados nas pessoas pelas quais ele pode trazer o seu So reino. may the Lord continue to help us Que o Senhor continue a nos ajudar as we're learning of him. enquanto nós estamos aprendendo dele. Now tonight, as we're continuing, let's turn back to 1 Samuel. Vamos continuar nessa noite voltando para 1 Samuel. 1 Samuel chapter 23. Capítulo 23. Now the question we want to ask tonight E a pergunta que queremos fazer nessa noite is where and how do we end up? é como e de que maneira nós chegamos. We know the goal is that we would end up in the kingdom ruling with him. Nós acabamos. Onde nós acabamos? O objetivo é que nós acabemos reinando com ele. But sadly, some don't end up there. Mas, infelizmente, alguns não chegam até lá. We can all start very well. Nós podemos começar muito bem. We can run well for a while. Nós podemos andar bem por um período de tempo. But then we get distracted. Mas aí nós ficamos distraídos. Where do we end up? E aonde nós acabamos? What is our goal? Qual que é o nosso objetivo? And this is what we want to ask tonight. É isso que nós gostaríamos de perguntar nessa noite. Because as we look at two that love David Porque quando nós olhamos duas pessoas que amavam a Davi and two that were loved by David, e aqueles que foram amados por Davi, they actually ended up in very different places. eles acabaram em lugares diferentes. It's a tragic story of one, É uma trágica história. Se tornou uma trágica a história beautiful story of another. e o outro uma linda história. And what we have here is a contrast between Jonathan and Abigail. Nós temos aqui um contraste entre Jonatas e Abigail. We know how Jonathan loved David. Nós sabemos como Jonatas amava He Davi. had a heart for David. Ele tinha um coração para com Davi. Where does Jonathan end up? Mas onde acabou We Jonatas? know Abigail loved David. Nós também sabemos que Abigail amava Davi. Where does she end up? E onde ela acabou? As we look at these lives, E quando nós olhamos para essas duas we vidas, see much related to the training of a mighty man. nós vemos essas histórias muito relacionadas ao treinamento dos And we poderosos. also see an important lesson.
E também vemos uma importante lição, that some of the mighty men are women. que alguns desses homens valentes eram mulheres, mulheres. Where he calls us his brothers and sisters, as he So- calls us his brothers and sisters to be trained. Quando ele chama irmãos e irmãs para serem treinados, He tells us all that we can be those mighty ones. ele nos diz que nós podemos ser aqueles The valentes. question we have before us Mas a questão que temos adiante de nós is, will we go through the daily training and discipline? é que será que nós vamos passar por todo esse treinamento diário? That discipline that is necessary to learn to rule and reign with him. Nós tomaremos aquela disciplina que é necessária para reinar e governar com ele? So what was the difference between a Jonathan and an Abigail? Então, qual foi a diferença entre Jonatas e Abigail? Now let's read in 1 Samuel 25. Vamos ler em 1 Samuel 25? No, I'm sorry. Oops. 23. Não, 23, capítulo 23. 1 Samuel 23, verse 6, we'll do 15. A partir do versículo 15. Now David became aware that Saul had come out to seek his life, while David was in the wilderness of Ziph at Horish. And Jonathan, Saul's son, arose and went to David at Horish and encouraged him in God. Thus he said to him, Do not be afraid, because the hand of Saul my father shall not find you, and you will be king over Israel, and I will be next to you. And Saul my father knows that also. So the two men made a covenant before the Lord. David stayed at Horesh, while Jonathan went back to his house. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. And we know that Jonathan and David had a special relationship. Nós sabemos que Jonatas e Davi tinham um relacionamento They were especial. very close to each other. Eles eram muito próximos. It's tragic in the days we're living in É muito trágico que nesses dias em que nós that vivemos, many have even tried to distort that relationship. que muitas pessoas têm tentado distorcer essa relação deles. The homosexual community has tried to point this out as a homosexual relationship. A comunidade homossexual tenta dizer que eles tinham um relacionamento homossexual. And to rob us of the beauty of it. E para nos roubar toda a beleza dessa história. No, this was nothing like that. Não, não havia nada disso entre They eles. were friends. Eles eram amigos. They cared for each other. Eles cuidavam um do outro. And as we see most of the time, Jonathan and David's relationship is pictured as a beautiful example of how we should be related with the Lord. E muitas vezes o relacionamento de amizade entre Jonatas e Davi mostra um tipo de relacionamento que a gente deveria ter com Deus. But in light of what we're sharing, Mas na luz do que nós temos compartilhado, of being prepared to rule in the kingdom, de sermos preparados para reinar no reino, I'd like for us to consider Jonathan's ending in a little different way. eu gostaria que nós considerássemos o fim de Jonatas de uma maneira diferente. As we can see in these verses, Como nós vemos nesses versículos, Jonathan acknowledges David as the future king, Jonatas reconheceu que Davi seria o futuro rei, but he doesn't go any further. mas ele não vai além disso. He says, "You will be the king." Ele disse: você será o rei. And at times he has spoken up for David. E muitas vezes ele falou a favor de Davi. He acknowledges and says, "David, you will be the king." E ele reconheceu e disse: Davi, você vai ser rei. But we see within Jonathan, Mas nós vemos em he Jonatas, says, "David, you'll be the king, ele dizendo: Davi, você vai ser o rei and I will be right next to you." e eu vou estar ao seu lado. Now, if we really see the king, Se nós realmente vemos o rei, we won't be next to him. nós não vamos estar ao lado dele. We'll be under him. He'll be our master. Ele, na verdade, será o nosso mestre. Also, as you look at this story of Jonathan, E também, se nós olharmos para essa história de Jonatas, he was willing to speak up for him, ele estava desejoso de falar por ele, but he was not willing to go out with the king. falar bem dele, mas ele não tinha a disposição de seguir o It's rei. tragic how David goes out
into the wilderness. É trágico como Davi foi lá para o deserto. And it says that Jonathan returned to his own house. E é dito também que nessa ocasião Jonatas voltou para a sua própria casa. Jonathan was never willing to separate himself from that old system. Jonatas nunca, na verdade, esteve desejoso de se separar daquele sistema antigo. That old system, the old ways, the self-centered ways. Os caminhos antigos, o sistema antigo, os caminhos do eu. He wanted to rule with David, Ele queria reinar com Davi, but he was not willing to suffer with him. mas ele não estava disposto a sofrer com ele. As Paul encourages us in 2 Timothy, É como Paulo nos encoraja em 2 as we Timóteo. go through these daily sufferings of life, Ao passarmos por esses sofrimentos diários da nossa vida, all of this is training us that we'll be able to reign with him. tudo isso é um treinamento para que possamos reinar com ele. But Jonathan is not willing to do this. Mas Jonatas não estava disposto a He fazer sees isso. himself equal with David. Ele se vê igual a Davi. I'll be next to you. Eu vou estar ao seu lado. He made this boast. Ele se gabou. He said, I will be next to you. Eu vou estar ao teu lado. But when the going became very difficult, Mas quando o caminhar se tornou muito difícil, Jonathan was nowhere around. onde estava Jonas? Não estava por perto. He had gone back home. Ele tinha voltado para casa. He went back to his father's house. Ele voltou para a casa de seu pai. And where does Jonathan end up? E aonde acabou Jonatas? Jonathan ends up dead with his father, Jonatas acabou morto junto com seu pai. that man of the flesh. Aquele homem da carne. Jonathan never ever entered into the reward of the kingdom. Jonatas nunca adentrou naquele da recompensa do Now, reino. if we're thinking about this in New Testament Se nós terms, pensarmos isso em termos do Novo Testamento, Jonathan was saved. Jonatas era uma pessoa salva. He was saved. And Ele era salvo. once we're saved, we're secure. Uma vez que nós fomos salvos, para sempre seguros. But he didn't enter into the reward and blessing of the kingdom. Mas ele não experimentou, usufruiu da recompensa do reino. He never made it to E da bênção dele. He never made it to Jerusalem. Ele nunca chegou a ir até Jerusalém. Never made it to the city of God. Nunca entrou na cidade de Deus. The place where God desired to put his place of habitation. Naquele lugar que Deus desejava colocar o seu lugar de The habitação. city of Zion. A cidade de Sião. God desired this place for a testimony of himself. Deus desejava aquele lugar como um testemunho de si mesmo. And this was in David's heart. E era isso que estava no coração de Davi. But Jonathan was not willing to depart from his old ways Mas Jonatas não estava disposto a abandonar seus velhos and caminhos go the way of the cross. e caminhar no caminho da It's cruz. tragic today, brothers and sisters, É muito trágico que hoje, irmãos e because we irmãs, see so many believers that love the Lord. porque nós vemos muitos crentes que amam o Senhor. And we know the Lord loves them. E nós sabemos que o Senhor os ama We também. know the Lord, David loved Jonathan. E nós sabemos que Davi amava But there Jonatas. comes a point in their lives Mas chega uma altura, um ponto de suas vidas, where ones are only willing to go so far. é que alguns não estão dispostos a andar tão longe. It's tragic today within Christianity. É tão trágico que hoje no cristianismo There's such a crossless Christianity. existe um cristianismo sem cruz. Everything is of grace. Tudo é da graça. And we're thankful for the grace of God. Nós somos gratos pela graça de I'll Deus. take all the grace of God I can get. Eu vou pegar toda a graça de Deus que eu puder. But there's also involved in that grace, Mas também está envolvido nessa there's a graça. grace to go the way of the cross, Existe uma graça para andarmos no caminho da cruz, that we can be trained. para que sejamos And treinados. Jonathan was not willing to do this. E Jonatas não estava disposto a He fazer wasn't isso. willing to leave the things of this world behind. Ele não estava disposto a deixar para trás as coisas deste He mundo. wasn't willing to leave his position of royalty. Ele não estava disposto a abandonar sua posição de realeza. He wasn't willing to leave the reputation within his friends and family. Ele não estava disposto a abandonar seus amigos e sua família He e sua reputação. wasn't willing to leave and forsake the riches of this world. E ele não estava disposto a abandonar as riquezas desse mundo. Praise God, Moses saw that the riches of this world were nothing. Graças a Deus que Moisés viu que as riquezas desse mundo são nada. Many have seen this. Muitas pessoas já viram isso. But when it came to this point of decision for Jonathan, Mas quando chegou nesse ponto de uma decisão de Jonatas, Jonathan turned around ele se voltou and went to his own home. e voltou para sua própria casa.
What a tragic end. Que fim trágico. And he ends up being killed with Saul, E ele acabou sendo morto junto com Saul. never entering into the joy that David had before him. Nunca experimentou a alegria que Davi tinha diante de si. And that today, brothers and sisters, E hoje, irmãos e irmãs, there are many believers, as we said, they're saved. existem muitos crentes que são But salvos. the Lord has so much more for us. Mas o Senhor tem muito mais para nós. He wants us to be those that are being trained to rule with Him in His kingdom. Ele deseja que nós sejamos aqueles que estão sendo treinados para reinar com Ele And if no we're seu not, reino. if we're not willing to go through this training process, E se nós não estivermos dispostos a passar por esse treinamento, we miss that reward of ruling and reigning with Him in the kingdom. nós vamos perder essa recompensa de reinarmos e governarmos com Ele no seu reino. May the Lord capture our hearts in a Que o way Senhor capture os nossos corações de tal maneira that our perspective will be changed, que a nossa perspectiva seja mudada, and that we would see the call God has upon our life. que nós vejamos o chamamento que Deus tem para nós. The more we see of the Lord, Quanto mais nós vemos do the Senhor, more we see of His heart and His desire, quanto mais nós vemos do seu coração e do seu desejo, the things of this world begin to fade away. as coisas desse mundo começam a desaparecer. And just in the same spirit that our Lord did, E como no mesmo espírito do nosso Senhor, we will see the joy set before us and be able to go the way of the nós cross. veremos a glória que estará diante de nós e poderemos caminhar pelo caminho da It's cruz. tragic that Jonathan never saw that. É trágico que Jonatas nunca viu isso. Oh, we see how David reached out to Jonathan so much. Nós vemos como Davi se achegou tanto a Our Jonatas. Lord is daily reaching out to us, O nosso Senhor está todos os dias se achegando a nós, encouraging us to learn of Him, nos encorajando a aprendermos dele, that we not miss the joy and the blessing and the reward of hearing those wonderful words. para que nós não percamos a oportunidade de recebermos aquela voz dizendo, aquela recompensa dizendo, Well done, good and faithful servant. bem feito, bom servo e fiel. As we said, there's a contrast here. Muito bem, servo bom e fiel. Então nós vemos que existe um contraste aqui. Great contrast between where Jonathan ends up Existe um grande contraste onde que acabou Jonatas and where Abigail ends up. e aonde Abigail terminou. Now, Abigail is a beautiful story. Abigail é uma história linda. As we look over at 1 Samuel 25, Quando nós olhamos para 1 Samuel 25, I'm so happy this is included in this, eu fico tão feliz que isso foi incluído, because we need to be reminded that some of the mighty men are women. na palavra foi incluído isso, porque nós precisamos ser lembrados que muitos dos valentes foram mulheres. I will admit that women have a tough life. Eu vou admitir que a mulher tem uma vida dura. As we travel around, Quando nós viajamos por aí, people will ask us questions as pessoas nos perguntam questões. and say, why is it so important that women be covered? Por que é tão importante que as mulheres usem o véu, se cubram? Why, as they read 1 Corinthians, Eles já leram 1 Coríntios 12? you know, we're seeing, they talk about how the women are being covered. E aí, ao lermos 1 Coríntios 11, ali é dito por que as mulheres se cobrem. We don't answer that. Nós não respondemos Well, actually, the isso. way we answer it is with a question. Nós não respondemos dessa maneira, nós fazemos uma outra questão. Is it more important for a brother to be covered or a sister to be covered? É mais importante que um irmão esteja coberto ou uma irmã? Which is it? Qual que é? We all need to be covered. Todos nós precisamos estar cobertos. An uncovered brother Um irmão que está debaixo da cobertura is not in a good place. não está num bom lugar. An uncovered sister, Uma mulher sem cobertura not in a good place. também não está num bom lugar. We both need to be that covering under our head, our Lord, Todos nós precisamos estar debaixo da cobertura do nosso Senhor, and allowing the Lord to lead us together into all that He has. permitindo que o Senhor nos guie a tudo que Ele tem para So it's nós. wonderful that we have an Abigail here. Então é maravilhoso que nós temos uma Abigail aqui. And brothers, we can learn a lot from this one. E irmãos, nós podemos aprender muito dessa mulher. As we start to set the scene here, Quando nós começamos a ver toda a cena aqui, the chapter starts off with just a little sentence that says, Samuel has died.
esse capítulo 24 começa dizendo assim que Samuel havia morrido. A wonderful one that the Lord had raised up to bring in this kingdom. Aquela pessoa maravilhosa que Deus tinha levantado para trazer o seu reino. Samuel had finished his race. Ali, Samuel havia terminado a sua carreira. And now we're introduced into Nabal and Abigail. E aí nos é introduzido aqui a Nabal e Abigail. Davi e Nabal. Yeah. Okay. Now, Nabal was a very rich man. Nabal era um homem muito rico. He had thousands of sheep, Ele tinha milhares de ovelhas, thousands of goats. milhares de bodes. He had a large farm. Ele tinha uma grande fazenda. And he had many servants. E ele tinha muitos servos. And while his servants were out caring for all of the sheep and E animals, quando aqueles servos estavam lá cuidando de todos aqueles animais, David and his men had been with them. Davi e seus homens estiveram junto com eles. And they had actually protected them. E na verdade, eles o protegiam. And David and his men were serving as a wall around them to protect them. E Davi e seus homens serviram como um muro ao redor dele, os protegendo. And so, but as they were doing this, Ao fazerem isso, David sent a message to Nabal. Davi mandou uma mensagem para Nabal. He picked 10 of his young men, E Davi escolheu 10 de seus homens. and he said, "Go ask Nabal Vão e pergunte para Nabal if he would let us have some sheep to have a festival with. se a gente pode ter algum dos animais para fazer uma festa, Whatever he would have, um banquete, whatever qualquer he wants to coisa. give us." Qualquer coisa que ele quiser dar. David left it with Nabal. Então, Davi deixou isso nas mãos de Nabal. And David's young men, they go to Nabal, E aqueles jovens de Davi foram procurar o Nabal and they share with him. e compartilharam com ele And it's wonderful as we start to see how these ones are being trained. tudo o que havia dito. E é maravilhoso como nós vemos esses jovens sendo treinados. Because Nabal has a horrible reputation. Porque Nabal tinha uma reputação horrível. He's described as an evil man. Ele era descrito como um homem mau. And these 10 young men come up to him. E aqueles 10 jovens vão até And ele. as we see in verse E 9, como nós vemos no versículo 9, and David's young men came and they spoke to Nabal according to all the words in David's name, and then they waited. chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. They weren't anxious. Eles não ficaram ansiosos. They were at rest. Eles estavam descansados. They had done what their master had asked. Eles fizeram o que o mestre havia pedido para eles The fazerem. master asked them to go. O mestre havia pedido para eles irem. They went to this man Eles foram até aquele homem and they made this request. e fizeram aquele pedido. And they simply waited. E eles somente esperaram. They didn't try to add to their master's words. Eles não tentaram acrescentar palavras às palavras de seu They mestre. didn't try to butter up Nabal. Eles não tentaram amaciar Nabal. But they shared and they waited. Eles compartilharam aquilo e ficaram esperando. And look at Nabal's answer. E olha a resposta de Nabal. He reacts pretty strongly. Ele reage de uma maneira muito He forte. said, "Who is this David?" E ele fala assim: quem é esse Davi? And he really puts David down. E aí ele põe Davi para baixo. And we can see how self-centered Nabal is. E a gente pode ver aqui como Nabal era centrado em si As mesmo. we look at verse 11. Ao olharmos o versículo 11, And look how many times it says I or me. vejam aqui quantas vezes ele fala eu ou meu. Shall I then take my bread and my water and my meat that I have slaughtered and for my shearers and give it to the men whose origin I don't know? Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os teus criadores e a daria a homens que não sei de onde vêm? Talk about a self-centered person. Se você fala sobre uma pessoa centrada em si mesmo, My bread, my water, my meat. olha aqui, meu pão, minha água, minha carne, Me, me, me. eu. I mean, that's the ultimate of this world. É isso que é esse mundo. His whole world was focused around him. Era o mundo dele. O mundo dele está focado nele mesmo. And even though these ones had been helping him,
Ele não reconhecia aqueles que estavam ajudando ele. And you have to remember, David's men, they could have taken anything from these shepherds. Vocês têm que se lembrar que Davi e seus homens poderiam pegar qualquer coisa daqueles They were pastores. stronger than them. Eles eram muito mais fortes que There was eles. more of them. Havia muitos mais. They could have taken anything, Eles poderiam ter pego qualquer coisa. but they didn't touch anything. Mas eles não tocaram em nada. And look at David's young men. E olhe para os jovens de Davi. It's wonderful how it says they just, after Nabal said this, É dito que depois que Nabal disse isso, they left and went back and told David what had happened. eles voltaram e falaram para Davi o que tinha acontecido. Nabal didn't recognize who David was. Nabal não reconheceu quem era, não tinha reconhecido quem era Davi. And he had actually put them down. E na verdade ele havia o But depreciado. we can see these men starting to be trained. Então nós vemos esses homens sendo treinados. Because maybe in their natural self, one of them could have just taken his sword out and killed Nabal. Porque talvez um deles podia ter pegado a sua espada e matado ele. You can't talk about my master that way. Você não pode falar do meu mestre assim. Remember Peter when they came to arrest the Lord? Vocês se lembram de Pedro quando foram lá prender o Senhor? He took that sword and cut off the ear. Ele tirou aquela espada e cortou a orelha. But these men were under training. Mas aqueles aqueles homens estavam sendo treinados. Their master had told them just to go, do something, and come back. O seu mestre havia dito somente para eles irem, falarem algo e voltarem. And we see them obeying the master. E nós vemos eles obedecendo o seu mestre. And now we see a picture of David. Nós vemos agora um quadro, um quadro de Davi. This is one of those times when David is not a type of Christ. Esse é um dos exemplos de quando Davi não é um tipo de Cristo. This is a time when David reacts in himself. Esse é um exemplo de como Davi reagiu no seu eu. Because David gets furious. Porque Davi fica furioso. And he tells 400 of his men to get your swords. E ele fala para 400 dos seus homens, peguem as suas How espadas. could you dare talk to me and my men this way? Como esse homem ousa falar de mim assim, dos meus And homens? David and his men get up and they start heading toward Nabal. E aí ele e os seus homens se levantam e começam a se dirigir até onde estava Nabal. And David says that woe is me unless everybody within Nabal's household is killed by tomorrow morning. E Davi falou assim, eu até amanhã de manhã vou matar todo mundo da casa de Nabal. In verse 22 he said, I'm going to slaughter all of them. E no versículo 22 ele diz assim, eu vou matar todos eles. But the young men who had been serving Nabal, Mas aqueles moços que serviam a Nabal, they saw what went on. eles ouviram e viram o que estava acontecendo. And so they were smart. E eles eram espertos. They went immediately and ran to Abigail. Eles saíram correndo para falar com Abigail. Because it says earlier about Abigail, Mas antes disso é dito sobre in Abigail, verse 3, that she was an intelligent and beautiful woman. no versículo 3, que ela era uma mulher bonita e inteligente. So she had a good relationship in the respect of these men. Então ela tinha uma boa reputação diante And desses the men homens. go to her and they tell what's happened. Então os homens vão até ela e contam o que havia acontecido. If you look in verse 15, Se você olhar no versículo you 15, see the wonderful testimony of the men, what they said about David and his men. vocês veem o maravilhoso testemunho que eles deram de Davi, de como Davi sempre se comportou entre eles. It says the men were very good to us. They were not insulted. We were not insulted. We did not miss anything. As long as we went out about with them while we were in the fields, they were a wall to us both by night and by day. All the time we were with them tending the sheep. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. And then we see this marvelous reaction of Abigail. Então nós vemos essa maravilhosa reação de Abigail. When she hears this, Quando ela ouve tudo aquilo, let's look at verse 18. vamos ver o versículo 18. It says, Then Abigail hurried and took 200 loaves of bread, 2 jugs of wine, 5 sheep already prepared, 5 measures of roasted grain, 100 of clusters of raisins, 200 cakes of figs, and loaded them on donkeys, and away she went.
Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre os jumentos. We see Abigail immediately placing David's interest above her own interest. Então nós vemos Abigail colocando imediatamente os interesses de Davi acima dos dela. And it's wonderful how Abigail is prepared. Então é maravilhoso como Abigail estava preparada. I mean, who has 200 loaves of bread and 2 jugs of wine and 5 sheep already prepared? Quem que tem 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas preparadas? This is a diligent woman. Ela era uma mulher diligente, então. She was ready for whatever might be coming. Ela estava preparada para o que viesse. She didn't know what might be ahead, Ela não sabia o que estava à frente, but she was going to be prepared. mas ela estava preparada. And I think this speaks a lot to us of these days that we're living in. E eu acho que isso nos fala muito sobre esses dias que nós vivemos. Because in these end days, we're going to face various trials and various situations that we'll have to go through. Porque nesses últimos dias nós vamos enfrentar muitas situações, muitos testes, muitas provações. And if we're not prepared, we're not going to be able to handle the situation. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos ter como enfrentar essas situações. We're thankful that today we have an opportunity to prepare ourselves. Nós somos gratos que hoje nós temos uma oportunidade de nos preparar. I was thinking how she had those 200 loaves of bread. Eu fico pensando como ela tinha 200 pães. Now, what's the bread of life that we have? Qual que é a porção, o pão da vida que nós We've got temos? the Word of God. Nós temos a palavra de Deus. Are we preparing the Word of God in our hearts Será que nós estamos preparando o nosso coração com a palavra de Deus? as we go through every day? Quando nós passamos todos os dias, Are we allowing the Lord to speak to us? permitindo que o Senhor nos fale. Are we treasuring that Word in our heart? Quando nós apreciamos e entesouramos essa Are we palavra nos medita- nossos Are we corações. meditating upon that Word Quando nós meditamos nessa palavra, so that when a crisis arrives, para que quando uma crise aconteça, we'll know what the Word of God says, nós saberemos o que a palavra de Deus and we will be diz. able to respond in a right way. E nós seremos capazes de responder de uma maneira correta. It's wonderful how we find ourselves in various situations. É maravilhoso que nós nos encontramos em situações diferentes. And all of a sudden, a verse comes to our mind. Quando isso acontece, de repente um versículo vem na nossa We mente. might have read and meditated on that verse 6 months ago, Talvez nós tenhamos meditado e lido essa passagem 6 meses atrás. and we had stored it within our hearts. E nós guardamos ela no nosso coração. We had maybe forgotten it, Talvez tenhamos esquecido dela. but then when the Holy Spirit needed that word, Então, quando o Espírito Santo precisa daquela palavra, all of a sudden this word comes to us. de repente aquela palavra vem até nós. And we share it with somebody, Nós compartilhamos com uma pessoa. and inside we're just as surprised as they are. E aí nós compartilhamos ela e nós ficamos tão surpresos quanto ela. Well, if we hadn't taken that time of preparation, Se nós não tivéssemos tido aquele tempo de preparação, what would we have for the brethren that are in need? o que nós teríamos para aqueles irmãos que estão em dificuldade? Oh, how we see this beautiful picture within E Abigail nós vemos esse quadro maravilhoso com Abigail, of one prepared for whatever might be ahead. de uma pessoa preparada para tudo que viesse à frente. We're thankful that the days we're living in, Nós somos gratos que nesses dias que nós vivemos, we have a freedom to be in the Word. nós temos uma palavra, temos uma liberdade para ter a palavra e We have a lê-la. freedom to fellowship with one another. Nós temos liberdade de ter comunhão um com os outros. We can share with one another and strengthen one another, Nós podemos compartilhar um com os outros e fortalecer uns aos outros, because we know within many places in this world, porque nós sabemos que em muitos outros lugares nesse mundo, ones don't have that freedom. pessoas não têm esse tipo de And liberdade. none of us have a guarantee of how much freedom we will have in the future. E nenhum de nós tem, não é garantido a nenhum de nós se nós continuaremos a ter esse tipo de liberdade. This is why today is the day that we have to learn of the Lord. É por isso que hoje é o dia que nós temos que aprender ao Senhor. And we can see a beautiful picture of this in Abigail. E nós podemos ver um lindo quadro disso em Abigail.
Abigail. Another thing we see in this verse about Abigail, Outra coisa que nós vemos aqui nesse versículo com Abigail, and we'll actually see this throughout her whole life. nós vemos, na verdade, isso nela durante toda a sua vida. She responded immediately. Ela teve uma resposta imediata. It said Abigail hurried. Diz aqui a palavra que ela correu, ela se She apressou. was going to David. Ela se dirigiu até Davi. She didn't sit around and calculate. Ela não sentou ali e ficou calculando. She didn't say, well, I have an appointment to get my manicure this afternoon. Ela não parou e pensou assim: nossa, hoje à tarde eu acho que eu tenho um horário lá para fazer minha mão. And we're supposed to have some pizza with this brother E tonight. a gente ia mesmo ter aquele encontro lá para comer pizza com os irmãos. Maybe I can go tomorrow. Ah, talvez eu vou amanhã. No, whatever she had. Não, tudo que ela tivesse. Now remember, she was an important woman. Você se lembra? Ela era uma mulher importante. Nabal was the richest man in the area, Nabal era o homem mais rico daquela and área. by being his wife, E ela, sendo sua and she mulher, had a lot of influence too. ela também tinha muita influência. And so she probably had various things that she was responsible for. E com certeza ela tinha muitas coisas que ela era responsável por executar. But when she saw this crisis, Mas quando ela viu aquela it crise, changed her perspective of everything. isso mudou toda a perspectiva dela. And she immediately went to David. E ela imediatamente partiu para se encontrar com Davi. And then we come down to verse 23. E aí nós chegamos no versículo 23. Now, so that we can get this story, we're going to read these verses. Para nós entendermos essa história, nós vamos ler esses versículos. Now Abigail saw David, and she hurried and dismounted from her donkey, and fell on her face before David, and bowed herself to the ground. And she fell at her feet, and said, On me alone, my Lord, be the blame. And please let your maidservant speak to you, and listen to the words of your maidservant. Please do not let my Lord pay attention to this worthless man Nabal, for as his name is, so is he. Nabal is his name, and folly is with him. But your maidservant did not see the young men of my Lord whom you sent. Now therefore, my Lord, as the Lord lives, and as your soul lives, since the Lord has restrained you from shedding blood, and from avenging yourself by your own hand, now then, let your enemies and those who seek evil against my Lord be as Nabal. And now, let this gift which your maidservant has brought to my Lord be given to the young men who accompany my Lord. Please forgive the transgression of your maidservant, for the Lord will certainly make for my Lord an enduring house, because my Lord is fighting the battles of the Lord, and evil shall not be found in you all your days. And should anyone rise up and pursue and seek your life, then the life of my Lord shall be bound in the bundle of the living with the Lord your God. But the lives of your enemies he will sling out as from the hollow of a sling. And it shall come about when the Lord shall do for my Lord according to all the good that he has spoken concerning you, and shall appoint you ruler over Israel, that this will not cause grief or a troubled heart to my Lord, both by having shed blood without cause, and by my Lord having avenged himself. When the Lord shall deal well with my Lord, then remember your maidservant. A partir do versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias.
Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que quando, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Now, if we can have a picture of this, Se nós pudéssemos ter um quadro disso, you have David and all 400 of his men heading for Nabal's farm. vocês veriam um quadro de Davi com seus 400 homens seguindo ele. And here you have Abigail E aí você vê Abigail riding on her donkey. andando no seu jumento. And she's going along fast as she can. E ela vai correndo o máximo que ela pode. And she sees David. E aí ela vê Davi. And she cuts right in front of him. E aí ela corta a frente And she dele. dismounts and falls on her face before E aí him. ela desmonta do jumento e cai com seu rosto por Now terra. let's remember the situation here. Vamos nos lembrar da situação aqui. We know that everything works out okay. Nós sabemos porque lemos aqui que tudo acabou bem. But Abigail has absolutely no assurance of how David will treat her. Mas Abigail não tinha certeza nenhuma de como Davi iria tratá-la. For all she knows, David and his men, they could have just kept going and run right over her. Pelo que ela poderia achar que Davi poderia muito bem passar por cima dela com seus homens. But this is where she's putting his interest above her interest. Mas é aqui que ela está colocando os interesses dele acima dos dela. And as she comes and she humbles herself before David, E quando ela vem e se humilha diante de Davi, we see within the spirit of Abigail a beautiful spirit of humility. nós vemos em Abigail um maravilhoso espírito de humilhação, I mean, de humildade. she's assuming responsibility for things that she didn't even do. E ela assumiu responsabilidade por coisas que ela nem fez. You know, I'll take the blame. Ela fala assim, que eu seja culpada. I'll take the blame for what Nabal did. Eu levo a culpa do que Nabal fez. We're just the opposite. Nós somos o contrário. If we do something, Se a gente faz alguma coisa, we'd find everybody else to blame. a gente encontra um monte de pessoa para culpar. We barely can assume responsibility for our own actions. E malemar assumimos a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Much less take on the responsibility of others. Quanto menos assumir a responsabilidade de outros. But that's the spirit of Christ. Mas este é o Espírito de The Cristo. spirit of Christ, he took on all of our sins, O Espírito de Cristo é que Ele tomou sobre si todos os nossos all pecados. of our burdens. Assumiu todos os nossos He humbled himself to that pesos. point of death. E Ele se humilhou até o ponto de And we morrer. see this spirit of humility within an Abigail. E nós vemos esse espírito de humildade em Abigail. And it's wonderful as you read through these verses. E é maravilhoso que ao ler esses What is versículos, her relationship with David? qual que é o relacionamento dela com Davi? To her, David is Lord. Para ela, Davi é Senhor. She says, my Lord. E ela sempre diz, meu Senhor. She takes her place as the maidservant. Ela tomou um lugar de uma serva, de uma escrava. Now again, remember, this is one of the most influential women within that area. Vocês lembrem-se que ela era uma mulher de influência naquela região. And she's humbling herself before this nobody. E ela se humilhou diante daquele João Ninguém. Remember, David is during his time of rejection. Vocês se lembrem que Davi estava no tempo da sua rejeição. He's fleeing from Saul. Ele estava fugindo de Saul. And she comes and she recognizes him. She says, you're my Lord. E ela vem e o reconhece e diz, você é meu Senhor. She puts him in his place. Ele põe ele no seu lugar And she takes her place as the servant. e ela toma o seu lugar como uma escrava, uma serva. She was more than just a friend. Ela era mais do que uma amiga. Jonathan was a friend. Jonas era um amigo de Davi, But she was a submissive one. mas ela era uma amiga submissa. And her faith rested on who he was. E a sua fé repousava no fato de Because quem she ele had heard era. about David. Porque ela já tinha ouvido falar de Davi. And she knew that God had a call on his life. E ela sabia que Deus tinha um chamado para a vida And dele. she was thinking of him as God thought of him.
ela estava pensando a respeito dele como Deus pensava sobre And she ele. knew that by faith she could humble herself before him E ela sabia que pela fé ela podia se humilhar diante and dele assume that place. e assumir aquele lugar. Look at how, in a marvelous way, she speaks to David. Olhe como ela, de uma maneira maravilhosa, fala com Davi. She's very straightforward with him. Ela é muito direta com ele. Look in verse 26. Olha aqui no versículo She 26. says, "The Lord restrained you from shedding blood and avenging yourself by your own hand." 26? 26. Ok. No 26. Olha como o Senhor impediu de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Somehow she knew that the Lord had even kept David from avenging himself against Saul. De alguma maneira ela sabia que o Senhor tinha impedido ele de se vingar de Saul. Avenging himself against those in Keilah that we spoke of last night. Também de se vingar daqueles lá em Keila que nós falamos na noite passada. And she said, "Remember, David, the Lord is with you. Ela falou, Davi, se lembre como o Senhor está contigo. Don't give in to yourself. Não dê vazão a si mesmo. Don't try to avenge yourself with this Nabal. Não tente se vingar desse The Nabal. Lord will defend you." O Senhor vai te defender. And David is coming to his senses. Aí Davi voltou a si. And it's interesting how she continues with this marvelous testimony. E é interessante como ela continua com esse maravilhoso testemunho. As we see in verse 28. Como nós vemos aqui no versículo 28. She makes this wonderful declaration: "The Lord will certainly make for my Lord an enduring house, because my Lord is fighting the battles of the Lord." E ela diz assim: o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. And also down in verse 30, she says, "And you shall be appointed ruler over all Israel." E no versículo 30, e você será estabelecido como príncipe sobre todo Israel. She knew who David was. Ela sabia quem era Davi. How did she know this? Como ela sabia disso? We feel that she knew this because Abigail had a hidden life with the Lord. Nós vemos que ela talvez soubesse disso porque ela tinha uma vida escondida com o Senhor. We don't know if during her life she had heard Samuel share. Nós não sabemos que se durante a sua vida ela ouviu Samuel falar. Because the area that she lived in, it was just a little bit away from where Samuel's normal route was. Porque a área que ela vivia era um pouco longe de onde Samuel vivia. But she had the means of going and listening to Samuel. Mas ela poderia de alguma maneira ter ido lá ouvir So Samuel. she could have heard some of Samuel's sharing. Talvez ela tenha ouvido Samuel But falar. we really don't know. Mas nós não sabemos. But we know she had this hidden life with the Lord, and somehow the Lord had spoken to her. Mas nós sabemos que ela tinha uma vida escondida com o Senhor. E de alguma maneira Deus havia falado aquilo para ela. That God was going to use David to build an enduring house. Porque o Senhor iria usar Davi para construir uma casa firme. That David was fighting the battles of the E Lord. que Davi estava lutando as batalhas do Senhor. And David was going to be the ruler over all Israel. E que Davi seria o príncipe sobre todo Israel. As she had this intimate relationship with the Lord, E ela tinha esse relacionamento íntimo com o Senhor. the Lord revealed this to her heart. E o Senhor revelou isso ao coração dela. Because when we have that hidden life with the Lord, Porque quando nós temos essa vida escondida com o Senhor, we know what our Master's heart is. nós conhecemos qual é o coração do nosso Even mestre. before it's spoken, Mesmo antes dele falar, we know the things that are upon his heart. nós sabemos as coisas que estão no coração To dele. me, one of the beautiful pictures of this is in the life of Joseph. Um dos quadros maravilhosos a respeito disso é a vida de José. Remember how Joseph had been sold into slavery? Vocês se lembram quando José foi vendido como escravo? And he was serving in Potiphar's house. E ele estava servindo ali na casa de Potifar. And Potiphar's wife tried to seduce him. E a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. And what did Joseph say? O que José He disse? said, "I can't do this. Ele disse, eu não posso fazer isso. I can't sin against the Lord. Eu não posso pecar contra o This Senhor. would be a sin against my God." E isso seria um pecado contra o meu Deus. Now, how did Joseph know that? E como José sabia isso? Because the 10 Commandments weren't given later until Moses. Porque os 10 mandamentos não tinham ainda sido dados. Só depois foram dados por Moisés. Joseph knew the purity of God's heart. Mas José conhecia a pureza do coração de Deus. And he knew this was not right.
E ele sabia que aquilo não estava certo. Do we have that hidden life with the Lord? Será que nós temos essa vida escondida com o Senhor? That we can really know what the heart of our Lord is? E que nós podemos realmente saber qual que é o coração do nosso Senhor? As we have His Word within our heart, Quando nós temos as suas palavras no nosso as we coração, meditate upon Him, ao meditarmos nelas, He speaks to our heart. meditar nele, ele fala ao nosso And then coração. when some situation or temptation crosses our path, Então, quando uma situação ou uma tentação nos encontra pelo caminho, it might be confusing and we're not clear on something. talvez possa ser confuso ou não tenhamos clareza, But we know within our heart Mas- it's not the Lord, mas nós sabemos no nosso coração que não é o Senhor, because we've had that hidden life with Him. porque nós tivemos aquela vida escondida com We Ele. need this in this hour we're living in, Nós precisamos disso nessa hora em que vivemos, because there are many voices out there. porque existem muitas vozes lá fora They're saying, this is Christ, this is Christ, this is a good teaching. que dizem, isto é Cristo, isso é um bom ensino. How do we know? Como nós sabemos? We know by the life within. Nós sabemos com aquela vida interior. And Abigail had this hidden life. E Abigail tinha essa vida interior escondida. And within each of his mighty men, the Lord wants to develop this, E em cada um dos seus valentes, o Senhor quer desenvolver isso, so that we will know the life of our King. para que nós conheçamos a vida do nosso rei. Oh, it's marvelous how Abigail brings David to his senses. É maravilhoso como Abigail faz com que Davi volte a si. Keeps him from shedding innocent blood. Impede que ele derrame sangue inocente. And reminds him, David, the Lord will defend you. E ele lembra a ele, Davi, o Senhor é que vai te defender. And look at David's response. E olha a resposta de Davi. We can look at verses 32 to 35. Versículos 32 a 35. As David has been there listening to this woman, Quando Davi estava ali ouvindo aquela mulher, he had no idea who she was. ele não tinha a mínima ideia quem ela era. This stranger just comes up. É uma estranha que apareceu. He might have heard of her. I don't know. Não sei se ele ouviu falar a respeito But they dela. hadn't met before. Mas eles nunca tinham se This encontrado. woman's coming up on this donkey and all this food. Então vem aquela mulher num jumentinho com toda aquela comida. And then she becomes a prophet in many ways. Então ela se torna de várias maneiras uma profeta. Because she speaks forth God's heart. Porque ela fala para ele o coração de Deus. That David comes to his senses E Davi cai em si. and he wakes up. E ele acorda. Oh, how we need that clarity of the voice of the Lord in our lives. Como nós precisamos dessa clareza da voz do Senhor nas nossas vidas. At times we can get so distracted. Porque muitas vezes nós podemos ficar tão distraídos And we need a clear voice to wake us up que nós precisamos de uma voz clara para nos despertar and remind us of what God's called us to. e nos lembrar para o que o Senhor nos chamou. And look at David's wonderful response. Então olhe para a maravilhosa resposta de Davi. It said, and then David said to Abigail, "Blessed be the Lord God of Israel, who sent you this day to meet me, and blessed be your discernment. Blessed be you who have kept me this day from bloodshed, from avenging myself by my own hands. Nevertheless, as the Lord God of Israel lives, who has restrained me from harming you, unless you had come quickly to meet me, surely there would not have been left to Nabal until the morning light as much as one male." So David received from her hand what she had brought him. He said to her, "Go up to your house in peace. See, I have listened to you and granted your request." Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Who sent Abigail? Quem enviou Abigail? David said, "Blessed be the Lord God of Israel who sent you."
Davi disse: bendito seja o Deus de Israel que te enviou. She was sent by God. She hurriedly, she obeyed God, and she went. Ela foi enviada por Deus, ela ouviu a Deus, ela obedeceu ele e foi encontrar com Davi. Everything that Abigail was doing was for the Lord's interest. Tudo o que Abigail estava fazendo era pelo interesse do Senhor. We don't see her putting in a good word for herself. Nós não vemos ela falando bem de si mesma. She was totally denying herself. Ela estava totalmente se negando. Simply there for the Lord's interest, heart, and purpose. Estava simplesmente ali pelo interesses do Senhor e pelos propósitos do Senhor. And David recognized it. E Davi And reconheceu he gives isso. this beautiful response of worship and adoration. E responde dessa maneira tão maravilhosa com adoração e louvor. It's interesting, afterwards Abigail returns home, É interessante que depois Abigail voltou para casa and Nabal had been drinking, e Nabal esteve bebendo. and the next morning when he wakes up, E na manhã seguinte, quando ele acordou, she tells him what had happened. ela conta para ele o que aconteceu. And Nabal is literally scared to death. E literalmente Nabal ficou amedrontado até a He morte. was so terrified Ele ficou tão aterrorizado that his heart died. que é dito aqui que o seu coração parou. And 10 days later he did die. E 10 dias mais tarde, realmente, ele morreu. And then we know after this, E nós sabemos que depois when disso, David heard that Nabal was dead, quando Davi soube que Nabal tinha morrido, he sent to Abigail to be his wife. ele foi lá e chamou Abigail para ser sua esposa. And look at her beautiful response. E olha a sua maravilhosa resposta. If we look in verse 41, Se nós olharmos para o we'll versículo read 41, verse 40 also. 40 em diante. When the servants of David came to Abigail at Carmel, they spoke to her, saying, David has sent us to you to take you as his wife. She rose. She bowed with her face to the ground and said, Behold, your maidservant is a maid to wash the feet of my Lord's servants. Then Abigail quickly arose, rode on a donkey with her 5 maidens who attended her, and she followed the messengers of David and became his wife. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Isn't this a beautiful picture of a response? Isso não é um quadro maravilhoso de uma She resposta? responds in love. Ela respondeu em amor. It's interesting as David calls her to come to him. É interessante que quando Davi chamou ela para ir até She ele, quickly arises. ela rapidamente se levanta, She leaves everything behind her. ela deixa tudo, ela abandona tudo. She's got her faithful little donkey there Aí again. ela pegou aquele jumentinho fiel dela And 5 of her maidens go with her. e 5 das suas servas que a seguiram. Now look at this picture. Olha para esse quadro, With her husband dead, com seu marido morto. she was the richest woman in the area. Ela se tornou a mulher mais rica daquela região. She had all that she needed in the world. Ela tinha tudo que ela precisava no mundo. She had it made in life. Ela estava feita. And here's this vagabond David, E ali estava aquele vagabundo Davi, who's getting chased by Saul. que estava sendo perseguido por Saul. He doesn't even have food. He has to ask people for food. Nem comida ele tinha que pedir comida para os And outros. she has a choice set before her. E aí ela tinha uma escolha diante Is dela. she going to choose the reproaches of David? Será que ela ia escolher a reprovação de Davi? Or is she going to choose the riches of the world? Ou será que ela ia escolher as riquezas do mundo? To her, it's not even a question. Para ela não era nenhuma pergunta Again, it isso. says she quickly left. Porque é dito que ela rapidamente saiu. She didn't sit there and calculate. Ela não parou e ficou calculando. She didn't try to divide up everything. Ela não tentou dividir tudo. She left the world behind her. Ela deixou o mundo para trás She dela. left her position behind her. Ela deixou para trás sua She posição. left her prestige behind her. Ela deixou para trás o seu prestígio. And she followed the Lord. E ela seguiu o Senhor. And what is her attitude then?
E aí, qual foi a atitude dela? As she comes to David, Quando ela chega a Davi, she says, "Oh, now David, you're the husband, I'm the wife. aí ela diz para Davi, agora eu sou sua mulher e você é meu marido. We can walk along together." A gente pode caminhar junto. Because remember, that's what Jonathan said. Você se lembra que foi isso que Jonatas disse? You'll be the king, I'll be next to you. Ele disse, você vai ser o rei, mas eu vou estar ao teu lado. Now, a wife could be next to her husband. A mulher pode ficar ao lado do seu marido. But what is her attitude? Mas qual que foi a atitude dela Let's aqui? read it again in verse 41. Vamos ler de novo no versículo 41. It says, "Behold, your maidservant is a maid to wash the feet of my Lord's servants." Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. She's still a bondservant. Ela ainda era uma serva, uma escrava de amor. She knows he's the king to be. He's the king. Ela sabia que ele era o rei And she's that servant. e ela era a serva. And she takes it a step further. E quando ela caminha mais um pouco, Because many will wash the king's feet, porque muitos lavariam os pés do rei, but who will wash the king's servants' feet? mas quem queria lavar os pés dos servos do rei? She is characterized with a spirit of humility. Ela é caracterizada com um espírito de humilhação, de humildade. It reminds me of one that was there at our Lord's first coming. Que me lembra de uma pessoa que estava ali na primeira vinda do nosso Senhor. Remember the response of Mary when the angel told her that she would be bearing that son? Vocês se lembram da reação de Maria quando o anjo diz para ela que ela ia carregar no ventre o Filho de Deus? She says, "Behold your maidservant. O que ela disse? Eis aqui a tua serva. Be it done unto me according to thy word." Faça-se em mim de acordo com a tua vontade. Brothers and sisters, the characteristic of a mighty man Irmãos e irmãs, a característica de um valente poderoso is one who has the heart of a servant. é o coração de uma pessoa de servo, um coração de servo. That heart of a bondservant, É o coração de um escravo de amor, knowing the importance of the king que sabe a importância do rei and humbling ourselves. e se humilha. Now, did Abigail have an easy life? Será que Abigail teve uma vida fácil? Actually, after she left with David, Na verdade, depois que ela partiu com Davi, she ended up, we talked about it a little bit last night. nós falamos a respeito disso um pouco noite passada. Remember when David went to the Philistines? Vocês se lembram quando Davi fugiu para os And he filisteus? left all the women back in Ziklag, E aí ele deixou todas essas mulheres lá em Ziklag. and those Amalekites came. E aí vieram os amalequitas They captured all the women. e raptaram todas as And then when mulheres. David came back, E aí quando Davi voltou, we share how that wonderful testimony, it says where David recovered all. é dito aqui aquele maravilhoso testemunho que Davi foi lá persegui-los e recuperou todas elas. Abigail was one of those taken prisoner. Abigail foi uma dessas mulheres que foram capturadas. Wonder if she started thinking, what kind of life have I gotten myself into here? Eu fico pensando, o que ela deve ter pensado? Ou ela pensou assim, que tipo de vida eu fui me meter? But where does Abigail end up? Mas onde Abigail acabou? Qual que foi o fim dela? Abigail ends up in Jerusalem. Abigail acabou em Jerusalém. She ends up in the kingdom with David Ela acabou lá no reino com Davi, because she had that heart of a bondservant. porque ela tinha aquele coração de um escravo de amor. And she put God's interest above her own E interest. porque ela colocou os interesses de Deus acima dos She dela. loved not her life unto death. Ela não amou a sua própria vida até a And morte. she was willing to follow him wherever he went. E ela estava disposta a segui-lo aonde quer que ele fosse. We see a great contrast here Nós vemos aqui um grande contraste between a Jonathan. entre Jonatas. Jonathan had every opportunity to enter into the joy of his master. Jonatas teve toda a oportunidade para desfrutar do gozo do seu mestre. Jonathan had every opportunity to rule and reign with David. Jonatas teve toda a oportunidade para reinar e governar junto com Davi. But he made that choice. Mas ele tomou aquela decisão. Abigail, again, she was in a situation. Abigail estava nessa situação. She had all of the riches and security of the world. Na mesma situação. Ela tinha todas as riquezas e seguranças do mundo. She had a choice. Ela teve que fazer uma escolha. She chose the kingdom of God. Mas ela escolheu o reino de And Deus. brothers and sisters, each one of us has a choice set before us. E irmãos e irmãs, cada um de nós tem diante de si uma escolha. We can live for ourselves, Nós podemos viver para nós or we mesmos can live for our King.
ou nós podemos viver para o nosso Rei. And today is the day we need to be choosing. E hoje é o dia que nós precisamos fazer essa escolha. Would the Lord open the eyes of our heart Que o Senhor abra os olhos do nosso coração to see the beauty of our Lord? para vermos a beleza do nosso Senhor. The Lord opened Abigail's heart. O Senhor abriu o coração de Abigail. She saw the beauty of the Lord in David. Ela viu a beleza do Senhor em Davi. The call that the Lord had upon David's O life. chamado que o Senhor tinha sobre Davi. And she forsook everything. E ela abandonou tudo. If we can see that beauty of our Lord, Se nós pudermos ver a beleza do nosso Senhor, we too will have that attitude of the maidservant. nós também teremos essa atitude de um escravo de amor. And be offering ourselves freely unto Him. E nos entregaremos a Ele de maneira livre e espontânea. May this life of Abigail Que essa vida de Abigail work within our lives trabalhe em nossas and vidas bring forth fruit e possa trazer fruto and bring forth a response e também uma resposta that would prepare us to hasten His return. que nos prepare para apressarmos a sua volta. Let's pray. Vamos orar. Lord, when we see this contrast that you set before us, Senhor, quando nós vemos esse contraste que o Senhor colocou diante de nós, we recognize at times we've made the wrong choices. nós reconhecemos que muitas vezes tomamos a decisão errada. Again, we're very thankful for your patience and long suffering with us. Nós te agradecemos pela tua paciência e longanimidade para conosco. Lord, tonight we would pray that that spirit of Abigail would capture our hearts. Senhor, nessa noite nós oramos para que esse espírito de Abigail cative os nossos corações. We're thankful that she took that time to get to know you. Nós te agradecemos porque ela separou um tempo para te She conhecer. took that time of preparation through that hidden life she had to know your heart. Ela se preparou naquele tempo escondido que ela tinha contigo. Lord, in the days we're living in, we want to be violent with ourselves. Senhor, nesse tempo que nós vivemos, nós queremos ser severos conosco mesmo. And take that time to really learn of you. E também separarmos um tempo para conhecer a Ti. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Be it done unto us according to thy word. Seja feito conosco conforme a Tua palavra. In thy name we pray. Nós Amen. oramos em Teu nome. Amém, Senhor.